Zotera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o nosso Hangout nesta noite de terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Beijos e abraços para você que está no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia. Beijos para todo mundo, um abraço para quem está na Ásia, que é a tarde de hoje, né? E vamos lá, Marcinha, na nossa cruzada pelo mundo, vamos para América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também nossos queridos remix amigos aqui da América Latina, nossos hermanitos. Bem-vindos nossos amigos e irmãozinhos da África. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos nossos amigos do Brasil. E hoje nós vamos virar a página, né, Marcinha? E vamos entrar com um assunto muito interessante. Seja bem-vindo você que está presencialmente conosco aqui no nosso canal da Rádio Remix Exotera no YouTube. E você que está assistindo e nos ouvindo também pela radioremix.com, radioremixexotera.com, o link da rádio na internet. Mutação, mudança. Morte, mutação, mudança. Hoje vamos quebrar alguns paradigmas. Márcia Abad, seja bem-vinda. O programa está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, são 8 horas e 2 minutos, horário de Brasília para você. A gente já entra na... Olha lá, ô Marcelão, sempre tem o eco lá atrás. Hoje a gente estava conversando ontem, se eu não me engano, a gente estava falando sobre limpar a mente. Vou fazer a passagem aqui, Márcia, tá? Deixar a rádio funcionando no estúdio e vou passar lá para o outro lado. Tá bom. Então, aquela coisa de a gente aprender a limpar a mente nesse momento tá um pouco complicado. Na verdade, é como você pegar um copo d'água. Se eu te dar um copo d'água e falar para você dar 2 voltas no quarteirão, né? E você não derrubar uma gota desse copo de água, nenhuma gota. Sabe por que você não derrubou? Porque você não olhou se passou o cachorro perto de você, você não olhou se tinha alguém falando mal do outro, você focou no copo de água que não podia cair. E é exatamente isso que acontece com a nossa mente. Quando a gente foca em algo que a gente realmente precisa, a coisa anda. Mas se você pensa, porque a gente é assim mesmo, a gente pensa uma coisa, daqui a pouco tá pensando outra, tá pensando, e não foca em nenhuma delas, aí a coisa não anda, aí desanda mesmo. Aí não tem jeito. Então, vamos falar de como limpar a mente, provavelmente o Marcelo deve falar de outras coisas também, né? E o Maurício colocou um vídeo de uma funcionária do Vale lá de Brumadinho. Ela estava falando que os presidentes da empresa sabiam que tinha o risco da barragem romper, né? E que ela servia café para eles, que eles eram mentirosos e tal. Não sei se o Maurício colocou lá, depois eu vou ver se eu tenho que trazer para cá, tá? E é uma funcionária que trabalhava lá e que tem um monte de gente que ainda não achou os corpos ali. Então, assim, vamos focar, gente. Vamos focar naquilo que a gente precisa focar, né? Não entrem nessa vibe aí de canais. Pelo jeito, eu vi que os canais deram uma sumida depois que a gente começou a falar que não eram para as pessoas darem dinheiro para esse povo dentro do canal aí. E pelo jeito, repercutiu aí, porque pelo que eu senti, o canal de algumas pessoas saíram do ar, né? Então, eu acho que é isso. Não é impor medo, não. É a pessoa ter respeito pela dor do outro, que a coisa funciona. A gente tem que ter foco.
Foco, foco naquilo que a gente precisa ter. Então, para de olhar a Maria do lado, para de olhar se a mulher está de saia curta, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Foca naquilo que você deseja. A tua vida, a tua casa, as tuas coisas é mais importante que qualquer outra coisa. A gente pode ajudar as pessoas, sim, de uma maneira certa e honesta, sem precisar estar enganando e fazendo chacota dos outros, como eu já falei aqui esses dias atrás. Porque não é verdade, é verdade, né? Então a gente tem que, vamos focar. Para limpar a mente, a gente precisa ter um foco no que a gente precisa fazer. Então vamos focar. É igual eu acabei de falar do copo d'água, a pessoa não derruba uma gota, porque ela foca tanto para aquele copo não cair nem um pingo de água, que ela esquece tudo que está ao redor dela. Então é exatamente isso que às vezes a gente precisa fazer. Esquecer tudo que está ao nosso redor, focar na gente, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente precisa, senão a coisa não funciona. Fala, Marcelo Sâmio. Tá aí já? Tá ouvindo aí? Eu tô, mas não tô. Deixa eu ver se tu me ouve. Sim, eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, então é o seguinte, eu vou te pedir mais 2 minutinhos, porque eu preciso me organizar aqui. Porque... Tá, tudo bem. Mas tem uma coisa interessante que eu achei nisso tudo que tu tá falando. É importante que as pessoas compreendam isso. Hoje eu vou fazer várias perguntas, Márcia, aqui. Por quantas mortes, Márcia, tu já passaste? Quantas mortes tu já passaste? Quantas mudanças tu já passaste? Quantas mutações? Porque o termo certo, gente, não é morte. Então a gente vai abolir o termo morte da nossa vida a partir de hoje. Nós vamos para mutação ou mudança, porque é justamente o que acontece conosco. Quer dizer, você perde um corpo físico e começa a adquirir outros corpos. Quantas tu já passaste, Marcinho? Sei lá. Não sei. Na verdade, não sei porque ainda tô ainda aqui, tô viva ainda para falar. Não sei amanhã, mas por enquanto, né? Na verdade, é o seguinte, eu acho que a gente tem que prestar, a gente precisa ter foco. E a morte é algo que faz parte da nossa vida, sem sombra de dúvidas. A gente pode falar assim, mas na verdade é aquela coisa de o sentimento quando é com alguém da sua família e tudo mais, é muito difícil de você aceitar esse termo de que a morte faz parte da vida. Né? É muito mais complicado que a gente imagina. Então, é porque a gente não tem essa cultura, por exemplo, dos mexicanos que entendem que a morte é uma coisa que faz parte da vida, certo? Tem rituais deles lá, né? E que, na verdade, eles não estão errados, né? Morre-se o corpo físico, mas passa-se para o mundo espiritual, né? E aí você vai ter outras coisas para fazer lá. Então, pode ser também uma ilusão, pode ser. Então, a gente tem que ter foco nas coisas que a gente fala, né? Então, é muito difícil, porque para as pessoas que se morre um familiar, por exemplo, é difícil, e principalmente quando uma mãe perde um filho, entende? Então, isso daí é uma dor que ninguém sabe como é que é. É só aquela pessoa sabe. Porque de repente é algo que morre dentro de você. Porque é um filho que né, que faz parte de você. Então, a dor é isso. É uma dor que ninguém, né, sabe sentir e a pessoa realmente não deseja isso para ninguém. Então, já assisti muito já, né? Ontem, infelizmente, faleceu um filho de uma amiga minha aqui do Brasil, ele estava em Portugal, de 20 anos, tá? E é por isso que muita gente está vendo no meu Facebook lá, escrito de luto. Tirei minha foto, coloquei luto lá, porque era um rapaz
de 20 anos, cheio de vida, muito engraçado, sempre foi muito peralta, e infelizmente ontem ele estava jogando futebol com os amigos e teve então aí uma parada cardíaca fulminante que fez ele chegar ao óbito, tá? Então assim, não é fácil a gente assistir a dor de amigos, né? Falo isso porque eu sou mãe, eu tenho um filho de 22 anos também, e se pôr no lugar da mãe é uma coisa que machuca muito, né? E ainda, para eles ainda é pior porque eles souberam da notícia que o menino veio a falecer, só que eles não podem ir até Portugal porque fica muito corrido e ia demorar muito mais para que o corpo fosse trasladado para o Brasil. Então, a expectativa da chegada do corpo deixa a família muito mais triste e a coisa se torna muito mais sofredora, né? Porque é uma dor que é inexplicável. Então, a mãe está num estado de calamidade mesmo, né? Ela só chora, não consegue comer, desmaia, né? Tem diabetes, e aí tudo complica mais, então. Por que a gente veio falar disso hoje? Porque é importante que a gente comece a lidar com esses assuntos de uma forma diferente da nossa cultura. Eu acho que para a morte ninguém nunca vai estar preparado, sabe? Mas vai estar mais consciente do significado dessa palavra. A morte é uma passagem em que a vida continua, né? Ela não termina por aqui, o que termina aqui é o teu corpo físico. E isso é muito importante a gente ter no nosso subconsciente, porque a hora que chegar a acontecer algo, a gente vai ter que respirar fundo e vai ter que aceitar aquilo, porque a morte faz parte da vida. Não é fácil você consolar pessoas que perdem seus filhos, né? Quantas mães não perderam filhos lá em Brumadinho? Então, tudo isso hoje veio na minha cabeça. Olha quanta coisa. A gente está numa egrégora de dor, entende? A gente está tanto longe como perto, a gente está passando por uma egrégora de dor, entendeu? Uma egrégora de dor. E não tá, e tá em todos os lugares, né? Vai chegar um momento em que a gente vai chegar agora em fevereiro, em março, em que a gente vai chegar na egrégora da bagunça, né? Do inferno, que eu já falei o ano passado, que é o carnaval. Então a gente vai criando egrégora o tempo todo e não se dá conta. E daí a gente quer sair da Matrix. Vou sair da Matrix. E aí eu falo, gente, não é desse jeito que a gente vai sair de nada, porque se a gente cria egrégora de dor, de desavença, tem gente brigando de novo no Facebook por causa de política, porque foi o Fernando Henrique que fez isso, foi Ciclano que fez, foi o Temer que fez isso. Gente, não importa. O desastre tem um culpado agora, né? Assim. O desastre aconteceu, quem é que está no governo agora? Eles são responsáveis. A partir do momento em que você está lá, eles têm que tomar devidas providências. Não é só falar que foi o fulano que foi culpado. Tudo bem. O que o governo tem que fazer? A gente vai atrás dos culpados. Não fica fazendo joguinho. Vai lá e faz. Esse negócio de empurra é bom quando a gente está no metrô lotado ou no coletivo ali na lotação, aí vale. Agora, ficar empurrando com a barriga responsabilidades, isso a gente não pode fazer, né? Mas assim, posso seguir daqui ou deixo contigo? Não, pode seguir. Então, gente, isso é muito importante a gente começar a perceber o seguinte, egrégoras. Egrégoras se formam a partir da reunião de pessoas que estarão pensando de forma muito semelhante
para não dizer igual. Isso é uma egrégora. Então, uma egrégora de dor, como a Márcia falou, tomou nosso país, não pode ser diferente, não seria diferente. Mas o que a gente percebe diante de tudo isso? O desespero das pessoas que não conseguem compreender o mito da morte. A morte é descrita de várias formas na literatura. A morte é descrita de várias formas na literatura. Algumas culturas dizem que o simples ato de dormir é uma morte. Algumas outras culturas, e isso é difundido no mundo todo, dizem que um orgasmo, sexualmente falando, é uma morte. Então, todas essas coisas nos transmitem este mito que a morte tem. Mas o que realmente é a morte a não ser uma transição, uma passagem, uma mudança, uma mutação de estado? Por exemplo, eu vou usar a palavra desencarnei e passei ao meu corpo seguinte, um degrau acima desta nossa 4D. É uma mudança de estado físico. É uma mudança de estado físico, não é nada mais além disso, só que se forma uma egrégora mental poderosíssima no mundo ocidental, vou dizer assim, porque nós notamos que é muito interessante que no Oriente, na Ásia, o luto é branco. Portanto, nós desconhecemos as outras culturas e achamos que a cultura do, entre aspas, homem branco, nórdico, ariano, invasor, é que deve ser a preponderante. E aí nós nos perdemos completamente, porque neste momento, nosso querido sistema coloca no nosso inconsciente coletivo geral do Ocidente que a morte é o fim da vida. Nem vou precisar de falar mais nada a respeito do engano que isso traz. O desespero diante da morte, ou seja, eu não me desapeguei o suficiente dos meus, entre aspas, entes queridos, portanto, eu estou pranteando ou estou desesperado porque o meu egoísmo não me permite admitir que aquela pessoa completou seu ciclo e, portanto, por mérito, já vou explicar isso aí, tá, gente? Primeira coisa que eu tenho que dizer também, isto não é um dogma, não é verdade absoluta, isto é uma tese que nós estamos lançando novamente aqui. Meu egoísmo não me permite admitir que aquela pessoa não vai estar mais presente. Porque eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento dessa transição. Eu não tenho nenhum conhecimento desta transição. Abolimos o termo morte porque, se ele nos parece assustador, vamos pela transição, vou transicionar. Vou fazer um pedido a todos que estão na sala. Em primeiro lugar, boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Vou fazer um pedido a todos que estão na sala, que, por favor, quantos corpos é possível
que nós tenhamos? Quantos corpos é possível que nós tenhamos? Eu preciso de ajuda com isso porque eu só me recordo do corpo astral. Sei que existem muitos mais. Nós vamos fazer aqui uma analogia, ou nós vamos buscar compreender que essa transição, ela não precisa ser encarada com pavor, ela é natural. Ela é natural e, portanto, aquele que se achar em condições de abrir a sua mente e deixar que a palavra transição tome o lugar da palavra morte, você vai se sentir, neste exato momento, mais relaxado e tranquilo. Nader, eu preciso do nome dos corpos. Eu sei que tem o corpo astral e outros tantos. Por que eu estou pedindo isso para vocês me ajudarem, gente? Porque isso funciona mais ou menos assim. Isto é uma tese, isto não está escrito em livro, portanto, não se dane em querer pegar em algum lugar. Por quê? Porque aqui na Rádio Remix Esotera, nós exercitamos a nossa capacidade de raciocínio inteligente. Eu vou fazer a transição do corpo carnal para o corpo astral. Transicionei para o corpo astral. Não me recordo agora, mas acredito que ele esteja na quinta dimensão. Ali, taxativamente, vou citar aqui um amigo muito conhecido nosso. Caio Breno, num determinado ponto dos muitos hangouts que ele fez conosco aqui na Rádio Remix Esotera, fala da segunda morte. Em alguns momentos ele fala da segunda vida, com famílias concebendo seres que nascem nessa dimensão. Gente, todos nós já passamos por isso inúmeras vezes. Isso é tão interessante que eu vou lançar uma outra tese para a abertura das mentes. Vamos ver se isso é possível. Concebamos na nossa mente o seguinte: nós estamos num determinado local e ali nos é passado que nós temos 30 encarnações. 30 encarnações. Para este período de 30 encarnações, nós temos o equivalente a 3.000 anos. Certo? Será que eu estou correto, Márcia, que faz uma média de 100 anos por encarnação? Tá certo isso, gente? Daria 100 anos por encarnação? Vocês estão lentos hoje, né? Alguém está me ouvindo aí? Imaginemos isso, gente, que nós temos esse período de 3.000 anos para 30 encarnações. Isso nos dá uma média de 100 anos por encarnação. Na primeira, nós, como somos iniciantes e brutos, conseguimos viver metade do tempo. Esse tempo passa para a próxima subsequente? Não. Nós teremos mais 100 na próxima, 100 na próxima, lá pela 11ª, 12ª, nós já temos algum conhecimento. E assim, a partir do conhecimento que nós vamos angariando durante este período transitório de vidas e mortes, ou transições,
nós chegamos até aqui. Alguns estudiosos, não são todos, é claro, mas muitos deles afirmam, alguns afirmam, outros deixam no ar, que esta seria a nossa última no planeta Terra. Obrigado, Zé Ricardo. Seria então essa aqui a última no planeta Terra. Vamos supor que você na penúltima conseguiu 80%, 85% ou 90% do conhecimento que você precisa para sair, de novo, ó, para sair da roda de Sansara. Certo? E você vem para esse planetinha azul, as pessoas gostam de chamar de Gaia, eu adoro, eu amo Shan, porque em sânscrito significa água. Shan, S-H-A-N. Shan, a terra, significa água, a vida. Se você fez todas essas transições, pense bem, você tem um tempo hábil que você pode utilizar aqui, na sua última passagem, para adquirir conhecimento. Por que isso? Para que você passe por todo este degrau 4D, lembram? Caio Breno, da Silva, canal Terra Oculta, o emaranhamento quântico, as camadas vibracionais frequenciais. 4D, estou transicionando para a quinta, levando meu conhecimento que adquiri aqui, onde supostamente ninguém tem memórias suficientes para falar do assunto que a gente está falando. Supostamente. Como é que eu posso, eu, Marcelo Sammer, passar, por exemplo, pela transição do meu pai e a transição da minha mãe, sem derramar uma lágrima sequer? Desapegando. Meu pai, aos 91 anos, há um mês de completar 92, minha mãe com 87, com Alzheimer e Parkinson. Ora, é muito fácil você se desapegar das coisas à medida em que você diz para o seu egoísmo, cretino, deixe as pessoas em paz. Khalil Gibran dizia, nossos filhos não são nossos filhos. E a citação é enorme, mas eu me lembro da parte importante. Nossos filhos não são nossos filhos. Nossos pais, se a gente transpor esse raciocínio, não são nossos pais. E nós somos obrigados, temos o dever de observar a essas pessoas como seres humanos como nós, espíritos vivendo uma experiência humana. De que vale o aprendizado de tudo que nós falamos aqui se isto não é posto em prática? A formação dessa enorme, dessa impressionante egrégora negativa de dor sobre o Brasil num momento como esse. É compreensível? Sim. É compreensível? Sim. É compreensível? Sim. Mas não à medida que a mídia está dando
a este fato. É um fato relevante? Sim, sem dúvida. Merece cuidados em todas as instâncias? Sim, sem dúvida. Mas há muito o que fazer. Há muito o que aprender. Se o nosso egoísmo não nos permite trabalhar a nossa mente, o nosso corpo para a aceitação, nós temos um problema. Nós estamos gerando um problema. Nós estamos gerando uma egrégora que, unida à dor de milhares, milhões de outras pessoas, transforma o ar nesta densidade que nós estamos percebendo. Que nós não temos planos para nada, isto é realidade brasileira. Que nós não temos contenção de nenhum plano, nem de absolutamente nada, isto é a realidade brasileira. Que nós somos excepcionalmente corruptos em todas as instâncias, isto é a realidade brasileira. Não vamos esconder a nossa cara, porque isso é covardia. Aceitemos que esta é a nossa realidade brasileira. Não é a realidade do povo brasileiro, mas é a realidade do nosso país. E a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. E aí nós vemos a difusão das seitas, religiões, todas elas com o mesmo modus operandi de um mandatário, o resto obedece, um pastor, milhares de ovelhas, e a disseminação do medo, da culpa, a opressão pelo poder, pelo ego e pela vaidade. Se nós pegarmos uma criança de 3 anos de idade, ali onde se forma absolutamente quase tudo de um adulto, e mostrarmos a ela que a morte não é nada além de uma mudança de estado físico. Logicamente que não com essas palavras. Logicamente que não com essas palavras. Mas esta criança crescerá sabendo que num determinado momento da vida dela, seja quando for, e já vamos falar sobre isso, ela terá garantida, vejam que interessante, garantida a sua transição, ou seja, ela vai passar um nível acima. E hoje o que nós vemos é uma total desorientação dos macaquinhos, porque é isso que nós somos na realidade. Evoluímos muito diante de algo que deveria ser comemorado. Logicamente que não é assim, mas eu estou tratando aqui de uma escala ascendente. Pois é algo que deveria ser comemorado. Naquele momento em que eu falei que nós tínhamos, então, hipoteticamente falando, 30 encarnações, para colocar dentro de 3.000 anos, as passagens de todo esse período, ou nas passagens de todo esse período, o indivíduo pode chegar aqui, neste nosso agora, tendo apenas dias para cumprir o final do período a ele pré-determinado. Por isso as crianças morrem, os bebês morrem, os jovens morrem. Por isso os bebês transicionam para um outro nível,
As crianças transicionam para um outro nível, os jovens transicionam para um outro nível, porque aquele período chegou ao fim. As pessoas, às vezes, me indagam coisas no meu dia a dia, conversam comigo e me perguntam como é que eu consigo ou consegui passar por momentos de grande aflição sem dor. Fui taxativo. Se eu deixei de ser egoísta porque eu observei naquelas pessoas uma vida inteira de trabalho, dedicação à família, e tem um momento que a pessoa se cansa deste mundo. Porque, no parecer dela, ela já aprendeu, já tem o conhecimento necessário para transicionar para um outro nível. Ed, cada momento é um momento. Se nós hoje chegamos no momento de falar da morte, eu estou trazendo esses dados um tanto quanto controversos, mas que nunca ninguém falou sobre, nem sequer se deu ao trabalho de observá-los, amanhã nós teremos o restante. Nós vamos trabalhar, gente, com hipóteses aqui, com teses aqui, que num determinado momento vão mexer com a cabeça de todos nós. Porque se nós olharmos absolutamente certas coisas, e eu gosto de trazer aqui a pessoa do Caio Breno, porque o Caio instiga o nosso raciocínio. E num determinado hangout desses últimos 3 meses, Caio foi taxativo que num momento que ele observou uma situação, ele esteve diante de algo que fez com que ele parasse, respirasse e pensasse. Por um momento, Caio Breno absolutamente vislumbrou que talvez, as palavras são importantes nesse momento, talvez a inteligência artificial esteja mesmo colocada onde ela está, faça parte mesmo de todo este processo como ela faz, mas que ali foi colocada por nós para ser mais do que um alerta, um alarme, no caso de um reset total ou parcial. Isso mexe absolutamente com tudo que foi visto. E mexe absolutamente com tudo que nós estamos falando, porque pode ser, as palavras são importantes nesse momento, pode ser, Ed, que num determinado ponto, uma máquina tenha pré-determinado cada período que nós vivemos aqui na Terra, em cada encarnação nossa na 4D. Eu vou falar sempre 4D porque o tempo tem se tornado cada vez mais uma das medidas mais importantes. Isso vai ficar para um outro hangout que nós vamos fazer, para falar só sobre o tempo. Porque ele é determinante, inclusive para o nosso nascimento, crescimento, desenvolvimento e transição para um outro corpo físico. Ele é determinante na 4D. Tanto que ele está ao lado de largura, altura, profundidade e tempo. Já houveram resets, Zé Ricardo. Já houveram resets e nós temos que observar tudo na história
mesmo aquela que não nos contaram, porque os resets já existiram e foram 5, não foram 1 nem 2. E no momento que esses resets foram dados, me parecia, quer me parecer que o mundo de então estava mais ou menos nas mesmas condições que o nosso mundo está. O mundo de então estava mais ou menos nas condições que o nosso mundo está agora. Monique, aqui a gente não leva em consideração datações, tá? Não considero datações, muito embora muitas pessoas estejam falando que o primeiro semestre, ou o primeiro semestre que vai de 1º de janeiro a 30 ou 31 de junho, vai se estender até julho um pouquinho, seja o mais importante, o mais crucial do ano de 2019, onde nós podemos esperar situações muito inusitadas, eventos muito inusitados, caso que já ocorrem esses eventos, porque nós, infelizmente, isso é um péssimo hábito nosso, eu me coloco nessa lista dessas pessoas que têm o péssimo hábito de pensar que no Brasil nada acontece. Certamente, catástrofes naturais são muito difíceis no Brasil, quase que imperceptíveis ao longo da história, mas catástrofes de incompetência, esses são muito grandes. E aí nós temos o que temos. A topografia daquele local já diz que ou você tem contenção ou você tem destruição. Portanto, gente, se não for impossível a vocês, comecem hoje a observar o mito da morte como apenas uma transição, uma passagem, uma mudança, uma mutação de estado físico. Porque é o que é. Isso é nu e cruamente falando. O trabalho a ser feito é aqui dentro, no meu egoísmo. E vamos combinar, né, gente? Se a gente é egoísta o bastante para determinar que alguém tem que ficar do nosso lado, mesmo que este alguém esteja sofrendo, eu acho que a gente merece estar no lugar dessa pessoa. Sinceramente falando. Marcinha, eu sei que tu não concordas com reencarnações, uma série de coisas que eu citei aqui para ti e para os nossos ouvintes. Mas isto faz parte do raciocínio para que as pessoas possam compreender melhor o que esta tese veio trazer. Logicamente, não existe aqui nenhum guru, nenhum detentor de verdades absolutas, porque elas não existem. Tudo está em constante mutação ao nosso redor, mesmo que nossos olhos não percebam. E, portanto, quando nós convidamos a todos vocês, meus amigos, quando nós convidamos a todos a que abram as possibilidades que quanticamente isso é a alma da física quântica, a física das possibilidades, é para que nós todos tenhamos condições de compreender que a criação é nossa. Nós criamos. Nós criamos o bom e o ruim.
Se eu deixar que o meu egoísmo tome conta, a minha vaidade tome conta, o resto, tudo que não presta em mim tome conta, vou sair por aí criando milhares de egrégoras negativas. Porque semelhante atrai semelhante, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Márcia, a palavra está contigo. Robson, essa teoria, vejam bem, gente. Oi. Vejam bem, gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma miscelânea de situações, não. São encadeamentos de pensamentos e raciocínios que me levam a crer que todo este conhecimento que nós já adquirimos através dos hangouts que nós já vimos nos dá condições de fazer o mesmo tipo de raciocínio. Se nós sabemos ou se nós supomos dentro daquilo que nós observamos como conhecimento, a existência de uma inteligência artificial, se nós sabemos que essa inteligência ela é manipuladora de um sistema, sistemas que pressupõem máquinas, muito possivelmente a nossa ficha esteve em algum lugar. Porque essa máquina, ela não foi programada hoje para o local onde ela está. Esta máquina veio do futuro, lançada de lá para cá, para este determinado período da humanidade. O que eu faço, gente, normalmente é eu abro a minha mente, deixo que o conhecimento entre e depois, pacienciosamente, eu vou organizando. Márcia, tu tens alguma colocação para fazer? Por favor. A gente tem que usar as condições que nós temos, gente. O conhecimento que nós temos. Senão, nós não vamos chegar a nenhuma sabedoria. A gente sempre está reclamando que o sistema engana, que o sistema engana, que o sistema engana. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não vão gostar. Vocês gostam de ser enganados. Estou falando isso muito sério porque eu vejo as pessoas irem nos outros canais. A gente sabe que a pessoa não vale um conto, mas as pessoas estão lá vendo. E aí isso só mostra pra gente que não adianta a gente falar que as religiões são culpadas, que o sistema é isso, que o sistema é aquilo, porque no final das contas, quem escolhe o caminho a seguir é você. É você. Ninguém te coloca uma arma na tua cabeça para você entrar em qualquer lugar. Então não sejamos hipócritas com nós mesmos. Não adianta só reclamar do sistema. Olha, nós temos 12 corpos, que eu já falei para vocês que eu não acredito em reencarnação. Tá? E ainda vou explicar um dia por quê, que ainda não tive a oportunidade de falar disso. Então... Mas que seja hoje, Marcinha, pelo amor de Deus, a gente está aqui agora. Não quero falar disso. O assunto não é esse. E aí, o que acontece? Aí você não consegue limpar a tua mente, você não consegue ter o foco, você não consegue ficar nada, porque é mais fácil meter o pau nas religiões que estão por aí. Esse é o nosso erro. É ficar olhando os defeitos dos outros e esquecer o nosso defeito. O que é que nós precisamos construir para nós mesmos? Deixa a religião de quem quiser que seja. Ou mania do ser humano querer falar mal dos outros, gente. Deixa isso pra lá. Vai viver a tua vida. Presta atenção no que você está fazendo. A gente pode falar algo que a gente não concorda? Pode. Só que a gente não pode ficar o tempo todo metendo pau no sistema e nas religiões, porque eles... Gente, todo mundo escolhe o que quer. Entendeu? Então eu vejo um monte de gente que vem aqui escutar a gente, que vê muita coisa que o Caio fala, mas que ainda não absorveu
as coisas que a gente vem falando. E não é desde agora que a gente vem falando, desde 2017, falando, olha, gente, cuidado com essa desinformação que tem aí dentro, cuidado com esse negócio de Nibiru. Deu no que deu, tem um monte de gente aí, ó, correndo atrás de advogado, porque perdeu a casa, perdeu o carro, vendeu tudo e deu pro engraçadinho que achou que ele era o bambambam da coisa dentro da internet. E aí são escolhas que a gente faz, e as consequências você não escolhe. Então vamos parar de falar. Eu fico brava quando eu leio essas coisas, e vocês já falam, e falo mesmo agora, através desse microfone, que não adianta você meter o pau no sistema de religião, se o seu sistema não funciona. Como é que você fala de alguém se o seu sistema também não funciona? Porque se você está aqui procurando alguma coisa para melhorar a tua vida, é porque juntos aqui tem alguma coisa errada. A gente está procurando algo que engrandeça a nossa vida, e não, a gente não está aqui para meter o pau em religião, para meter o pau no sistema. A gente precisa mudar essa coisa do sistema. Eu não preciso usar a camiseta lá da campanha do câncer da mulher, porque está na moda. Eu não preciso usar sapatilhas Melissa porque está na moda. Entendeu? Eu tenho que ficar preocupando em ter um iPhone 7, 8, 9, seja lá qual que for, porque está na moda. Mas se o pessoal fica querendo que a gente abra a boca e fale o nome das pessoas, só que, gente, vocês têm que lembrar uma coisa: qualquer motivo hoje é motivo para processo. Qualquer motivo hoje é motivo para processo. Os advogados nunca estiveram tão felizes, porque qualquer motivo é motivo para um processo, mesmo que a pessoa tenha sido um canalha. Um canalha que desmembrou famílias, mesmo que isso seja assim. Eu acho que a gente não tem que ficar falando o nome, mas vocês já sabem quem é, que vocês também não são idiotas, vocês me desculpam, tá? E a Solange, você pode falar o que você quiser, querida, tá? Mas assim, não adianta meter o pau. E na mídia, o importante não é o que eles falam, é o que você sabe, é o que você conhece. Não é o que os outros falam. Quer ver uma coisa que aconteceu hoje? Surgiram aí falsas informações referente a essa pessoa que morreu lá em Portugal, né? Então, uma pessoa chega a falar, não, o corpo já chegou. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Vocês estão ficando loucos. Entendeu? O que tem é desinformação. Gente, Solange, vou falar uma coisa para você. Essa coisa de despertei é muito perigoso falar. Porque a gente ainda não sabe metade do que se passa nas coisas. Metade. Nem tudo tu sabe. Tu acha que tu despertou. Entendeu? Então, é uma opinião sua e eu respeito isso, mas é uma coisa que não te acrescenta nada. Mostrar o ódio das religiões, das mídias e tudo mais. Entendeu? Não leva a nada. A gente vai aprendendo a passos de tartaruga e isso é ótimo. A gente está para aprender. Gente. É um sistema. Mas o que a gente tem que o que a gente tem que combater não é que você não goste do sistema, da religião, não é isso. Eu acho que cada um tem que achar e viver da maneira que quer viver, entendeu? Eu não acho isso ruim. O que eu acho ruim é criar uma egrégora de ódio em cima disso tudo. Isso não é legal. Isso não faz bem nem para você e nem para ninguém. Né? Então, isso não funciona. Tá bom, eu não gosto da TV, não gosto da mídia, não gosto de telemarketing, não gosto disso. Não...
é respeito que a gente tem pelas pessoas. Mas a única coisa que eu falo para vocês é assim, a gente precisa manter o equilíbrio. Mas, Né? isso é tão O interessante. o equilíbrio. Isso é tão Então, interessante que quando a pessoa morre, assim, ó, na frente, no velório, na frente do viúvo ou da viúva, seja lá de quem for, a pessoa que diz que vai lá por respeito, mas ela vai lá por medo que ninguém vá no dela, ela chega e diz: meus pêsames, coitado, morreu. No pensamento está a frase: meus pêsames, coitado, morreu, antes ele do que eu. Essa é a nossa mentalidade. a questão é essa, gente. Eu tô falando isso porque, de novo, eu vejo no Facebook criar aquela que eu falei logo no começo do Hangout, criar a egrégora de politicamente falando, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Aí o outro se dói, vai lá e não tá feliz, tá lá e responde. Vai lá e responde. Entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente não precisa agregar na nossa vida. Ficar discutindo, gente, como eu falei no começo do Hangout, o responsável por essas catástrofes que aconteceu ali em Brumadinho é um novo governo que entrou agora. Infelizmente, a gente tem que encarar dessa forma. O que eles podem fazer é ir atrás dos responsáveis. O que tem de vídeo, funcionário que trabalhou lá, que falou que eles sabiam que a barragem ia estourar, entendeu? É prova de que pode ir atrás de quem comandava a empresa e já sabia que isso ia acontecer. Entende? Então, a gente tem que procurar o Mas melhor. aí o panorama muda, né, Márcia? Porque se tinha funcionário que sabia, esse funcionário, para defender o seu emprego, morreu. Para defender o seu emprego, ele morreu. Porque se ele sabia, ele era para ter posto ou chamado um grupo de pessoas e dizer assim, gente, vamos fazer um movimento antes que essa porcaria role por cima da gente. Né? Aí sai da mídia falando que a empresa vai dar 100 mil reais para as pessoas que morreram lá, entende? Só que a gente sabe que isso daí é mentira. Se joga-se informações falsas dentro da internet, da própria empresa, para dizer que vai ajudar. E no fim, na verdade, a gente sabe que não vai acontecer igual a Mariana. Eles compraram um terreno para fazer casa para as pessoas e até agora não foi chamado as pessoas e muito menos as casas foram construídas. E existem aí mais de 48 barragens aqui no Brasil que estão prestes a explodir. Pede para o Maurício contar aí a respeito da barragem que tem aqui, que é uma barragenzinha de nada, que é só para captação de água. E está na NAI, lá em Brasília, como algo de risco. Risco para quem? E está lá. Como risco. O Maurício sabe dessa história. Pois é, ao invés da gente ficar discutindo porque um votou no Haddad, outro votou no Bolsonaro, vocês têm que aprender que o negócio agora é a união de querer saber quem é que foi que fez isso. E ficar em cima do governo, falar, olha, vai investigar isso aí, fiscaliza tudo isso daí, porque vai estourar mais barragens e mais gente vai morrer. Entendeu? Mais gente vai morrer. Só que parece o seguinte, eu tô no camarim e tô assistindo assim, entendeu? E não posso fazer nada. Porque o Mandurinha não faz verão. Eu posso vir aqui na Rádio Gemix falar o que for que tiver que falar, né? E ainda correu o risco de falar assim, o YouTube vai tirar esse vídeo do seu canal. Uai,
Todo dia a gente corre o risco. Né? A gente corre o risco todo dia. Então, assim, a gente precisa ter foco no que realmente é necessário agora. Né? Ontem a gente veio e falou sobre os canais que estavam querendo tirar dinheiro dos outros no YouTube, né, para fazer campanha para Brumadinho. Então, são essas coisas que a gente não tem que aceitar. As víboras fazem isso. Né? Lucram com a morte dos outros. Eu nunca entendi isso, mas como não participo disso e tenho uma outra cabeça em outro objetivo em minha vida, posso ficar não entendendo que isso tanto faz para mim, porque essas pessoas não contribuem para a minha vida e meu crescimento. Aliás, para o meu crescimento, sim, porque eu vejo nelas tudo que eu não preciso. Quer dizer que eu não pratico isso, esse tipo de ato. Márcia, eu não sei se tu me concedes 2 minutos para só explanar uma última coisa e eu já encerro por aqui, pode ser? Gente. Pode. Nós estamos aqui supondo, para aquelas pessoas que chegaram depois e gostariam de saber um pouco sobre reencarnação, nós estamos aqui supondo que, pegando o fio do raciocínio ou dos raciocínios que Caio sempre trouxe para nós, o conhecimento de máquinas que ele observou do outro lado. Máquinas que ele observou do outro lado. A situação é a seguinte: colocamos agora diante de nós uma sala e vamos imaginar essa sala, certo? Ela está vazia parcialmente, só que num determinado momento percebemos que ali está um computador quântico, capaz de ler frequências, vibrações, energias eletromagnéticas. Não vamos esquecer que quando nós aqui falamos a respeito da frequência individual, ou seja, a frequência que cada um tem, que é o nosso RG nas outras dimensões, nos outros universos, nas outras realidades, se nós temos um RG capaz de ser detectado por uma máquina, esta máquina pode determinar exatamente tudo o que nos ocorre no momento do nosso nascimento ao momento da nossa transição para um outro estado físico e outra dimensão. Vocês compreendem isso? Se nós estamos supondo que o conhecimento trazido por Caio Breno da Silva do canal Terra Oculta, está correto, e a mim me parece que ele está correto, mas isso é opinião pessoal minha, eu antevejo o seguinte: um computador quântico capaz de ler todas as frequências dentro desta e de outras dimensões, e assim manipular absolutamente todos os nossos movimentos. Por isso, alguns hangouts passados, nós conversamos com todos a respeito do bug no sistema. Se as pessoas não conseguem linkar uma coisa a outra, me perdoem. É necessário que nós tenhamos a capacidade de compreender aquilo que está sendo dito, ou nós precisamos, então, observar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes algo, para que isso nos pareça crível, algo em que possamos acreditar. A suposição de que um computador quântico é capaz de fazer todas as leituras energéticas possíveis de um ser humano encarnado determina para mim que este computador é o fator determinante de toda a minha vida, linha temporal. Sendo que os bugs no sistema que eu já efetuei, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, me possibilitaram
manipular de alguma forma, mesmo que seja diminuta, a interferência da inteligência artificial e de um sistema baseado em máquinas. Certo, gente? Suposição. Por quê? Porque nós repassamos isto, que é o objeto das nossas inserções dentro do estudo, para que vocês façam a análise, submetendo esta análise à intuição ou ao eu interior, para que ele diga a vocês se isto é um procedimento que é crível, possível ou não. Pois eu aqui me utilizo da física quântica como sendo a física das possibilidades. Todas existem. Portanto, esta é apenas uma delas. Certo, gente? Forte abraço a todos. Beijo carinhoso. A gente se vê amanhã. Márcia, muito feliz por ter estado aqui novamente. Só dizendo a todos, vocês não têm noção do que é a festa na casa do capeta, porque se o calor de lá é igual a esse aqui, esse cara deve estar doidão para vir fazer uma festa de verão aqui em cima, Marcinho, porque tá quente pra caramba. Uma boa noite para todo mundo, muito obrigado, bom dia a todos que estão aí nos outros países, boa tarde, a gente se vê amanhã. O capeta nem sente isso, já fica no inferno mesmo, né? Não tem jeito. São 21h06, horário de Brasília para você. A gente tem feito alguns hangouts mais curtos, porque é o seguinte, a gente tem as proporções quando vocês assistem aqui o canal da Rádio Remix, e na maioria das vezes as pessoas chegam a até 25 minutos. Então a gente está pensando em diminuir ainda mais o programa da Rádio Remix aqui, para não ficar tão longo, para as pessoas poderem assistir. Então a gente está fazendo programa de mais ou menos 1h, 1h05, 1h10, mas ainda a expectativa de diminuir bem esses hangouts aqui na Rádio Remix. Gratidão pela sua companhia, a gente volta amanhã de novo aqui na Rádio Remix, exotera.com na internet e também aqui na Rádio Mix Exotera, ao vivo para você aqui através da plataforma do YouTube. Gente, foquem naquilo que vocês realmente desejam. A gente se encontra amanhã aqui na Rádio Mix Exotera. Valeu pela companhia. Marcinho, você está me ouvindo aí? Oi, Marcinho, tá me ouvindo aí? Oi, tá me ouvindo aí? Sim, tô te ouvindo. Vou lá fechar a rádio.